Olá, amigos! Eu sou Amilcar Eduardo e esse é o canal Os Craques São Eternos. Comigo hoje, uma pessoa que é uma verdadeira enciclopédia do futebol brasileiro e principalmente do futebol carioca. Walter Salles, o garimpeiro da notícia. Tudo bem, Walter? Tudo bem, amigo. Muita alegria, muita emoção de, pela primeira vez, a seu convite, né? Participar de um programa que Papai do Céu irá te ajudar, que hoje ou amanhã esse programa irá começar a arrebentar na audiência, porque através do seu equilíbrio, sua inteligência, você vem trazendo pessoas de peso no futebol carioca. E eu, mais uma vez, estamos aqui com a nossa modesta opinião, né? Falando com você a respeito do futebol carioca, do futebol brasileiro. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelas tuas palavras, Walter. Eu queria que você, antes de mais nada, contasse um pouquinho da tua história com a narrativa, que a tua história se mistura um pouco com a do futebol carioca, né? Então, conta um pouquinho. Meu amigo, o problema todo começou quando eu tinha na faixa de 25 anos. Hoje estou com 82 anos. Começou tudo através de um parente da minha esposa, né, já falecido, Dr. Eduardo, que inclusive era amigo na época. Os dois eram advogados, né, tanto o Dr. Eduardo como o Orlando Batista. Eu me prontifiquei a conversar com o Dr. Eduardo, querendo trabalhar no futebol. Minha vida, minha paixão naquela época. E, graças a Deus, o Orlando aceitou o convite, me convidou, né? Convite que eu digo do doutor para com ele, Orlando Batista. Então, estive na Rádio Mauá, fiquei na Rádio Mauá, um detalhe muito importante, curioso, para você ver o que era o rádio daquela época e o rádio de hoje. Eu fiquei trabalhando no plantão da Rádio Mauá, ali no Ministério do Trabalho, fiquei trabalhando no plantão, sem falar no microfone, 3 anos, só apurando a audiência do plantonista. Depois, com o tempo, né, o Orlando Batista me colocou para cobrir o América. Por coincidência, meu clube de coração até hoje, que não atravessa um bom momento, agora em 2021, mas naquela época o América tinha muita história, muita coisa boa para contar. Eu comecei a cobrir o América. E com detalhe outro, eu não falava em microfone. Eu fazia a matéria gravada no gravador, amigo, entregava o Orlando Batista. Aquela fitinha. Ele ouvia a matéria e botava no ar sem eu falar no microfone. E o restante da matéria eu dava para alguém falar sobre o noticiário do América. Você vê o que era a rádio de antigamente com a rádio de hoje. Com o tempo, né? Aí eu fui começando a pegar conhecimento. Era mais emoção, né? Hoje em dia é mais razão. Exatamente. E naquela época tínhamos, nós todos repórteres, rádio e jornal, televisão não era tanto. O domínio geral do esporte era rádio e jornais. Eu passei a cobrir o América. Aí comecei a crescer. No Orlando Batista, que tinha um programa, para que você tenha uma ideia, 2 programas. Um Esporte às 12, ao meio-dia, né? E depois vinha o peso do programa, que era a turma do bate-papo. Aí, meu amigo, até padre ouviu o programa, sabe? Taxista, pessoal de ônibus, qualquer lugar, botequim, açougue, porque nós tínhamos repórter, cada um fazia um clube. Eu com o América, o Luiz Orlando com o Botafogo, o Januário de Oliveira Fluminense, Zildo Dantas cobria o Flamengo. Nem então, o sol cobre melhor o Flamengo. Cabeça boa. Bom, de Menezes, né? Com o crescimento meu na cobertura diária do América, que eu vivia o clube, era obrigado a viver o clube, o Orlando me tirou do América e me botou no Vasco da Gama. Aí, meu amigo, é que eu realmente comecei a fazer a cobertura de um clube de peso, de massa, de audiência. A história diz, né? A história do Vasco da Gama. Fui para São Januário, vivia no clube de manhã, à tarde e à noite, nem almoçar eu ficava para almoçar. Quando eu almoçava, o pai do ex-goleiro Mazzaropi, seu Geraldo já falecido, me convidava para me almoçar na casa dele, porque naquela época não era junior não, era juvenil. Ele dava almoço para o pessoal e me chamava. Depois virava aspirante, né? Exatamente. Aí ele me chamava a mim e também meu irmão, meu amigo já falecido, Eleomário Valente, um baita repórter da época,
em cima de um jornal que também de uma hora para outra acabou, que foi o Jornal do Esporte. Então nós dois passávamos o dia todo, de manhã à tarde, garimpando o Vasco da Gama. Por que garimpeiro? Garimpeiro, eu ganhei esse apelido através do Orlando Batista, né? Eu chegava no Vasco 8 horas da manhã, porque naquela época o clube treinava de manhã e à tarde. Eu chegava no clube 9 horas, ficava no clube, almoçava com o seu Geraldo, depois vinha a parte da tarde. Só saía do Vasco, meu amigo, 19 horas, 19h30. Eu vivia o clube, que eu entendia com a responsabilidade que eu tinha, em cima daquilo que o Orlando queria, o Amilcar, é cobrir o Vasco. Por quê? Porque o Orlando faz o seguinte, ele fugia naquela época da Rádio Tupi e da Rádio Globo. Como até hoje existe essa briga Rádio Tupi Globo com o Flamengo, o Orlando não brigava com as duas. O Orlando nos colocava para cobrir o Vasco da Gama. Então, como eu chegava no clube, às 8 horas, 8h30 da manhã, saía às 19h30, ele me passava a me colocar com o apelido de o garimpeiro da notícia, que eu tenho esse apelido até hoje, eu hoje trabalhando na federação. Aliás, futuramente, a gente vai ter aqui no canal um quadro chamado Histórias do Garimpeiro. Aguardem, aguardem. Isso aqui é uma enciclopédia. Você viu muitos gols, né, Walter? Não é brincadeira, não. Você tem ideia de quantos gols você já viu? Eu vi mais em termos de América e Vasco, né? Porque primeiro vivi o América, peguei o América com grandes times, que naquela época, como é de hoje, tudo no aspecto geral, né? Qualquer setor da vida, qualquer profissional, as coisas mudaram, o futebol mudou muito. Mais tarde, hoje, amanhã, iremos falar sobre o futebol de hoje. Entendeu? Que, lamentavelmente, eu me adianto, digo a você que eu estou muito triste com o futebol carioca, preocupado com o futebol brasileiro, e naquela época não, existia jogadores fabulosos. Tinha um glamour, né? Hein? O Campeonato Carioca tinha um glamour. Ah, né? tinha. E outra coisa, a qualidade, o Amilcar, a qualidade dos times, né? Você tinha um Olaria, tinha jogador do Olaria, Nelson, Murilo e outros mais que foram para o Flamengo. Jogadores do Madureira. Evaristo, Lelé, Isaías, que foram para o Vasco da Gama, foram para o Flamengo. Então, naquela época, havia, sim, a saída de um clube pequeno com relação ao futebol de hoje. É lógico que hoje, em cima da televisão, Amilcar, você não tem mais um Flamengo e Madureira em Conselheiro Galvão, você não tem mais um Olaria e América na Rua Bariri. Por quê? Porque a televisão não, por ser estádios antigos, não tem localidade para poder, estrutura, entendeu? De poder televisionar. Então, às vezes, o jogo é jogado em São Januário, em Brasília, no Maracanã. Agora, mudou muito, amigo. Mudou. Eu pergunto a você, você gosta de futebol, é a tua paixão, é a tua vida. Quem é o craque do Corinthians? Quem é o craque de São Paulo? Quem é o craque? Acabou. É o que eu estava falando com o Roberto, quando ele esteve aqui outro dia. Todos os times na 60, 70, 80 tinham um grande camisa 10. Eu falei, olha só, era Zenon no Guarani, Ailton Lira no Santos, era o 10 do Corinthians, Rivelino, Zico no Flamengo, Roberto no Vasco, Mendonça no Botafogo. E você toca no pessoal do Cruzeiro. Cruzeiro tinha Piazza, tinha Dirceu Lopes, tinha Tostão, Natal, entendeu? O que é o Cruzeiro hoje? Aliás, está na situação. Conta aquela história daquele furo que você deu daquela contratação do Tostão pelo Vasco. Aquilo ali o Papai do Céu que me ajudou, né? Porque é tal coisa, né? Você trabalhando, o Papai do Céu está te olhando. E eu naquela época eu cobria a América e cobria a Vasco ao mesmo tempo. A América pelo telefone e o Vasco vivendo o Vasco. E naquela época a Rádio Mauá, ela era no Ministério do Trabalho. No Ministério do Trabalho, aí eu sempre, antes de chegar ao Ministério do Trabalho, eu pegava o ônibus, soltava na Avenida Rio Branco, edifício central, dava uma fugida na Rua do México. Por quê? Porque ali tinha o escritório do presidente do América, o presidente Wilson Felipe Carvalhal, tá? Que, aliás, devo muito a ele, porque naquela época, Amilcar, o repórter dos clubes eram obrigados a viajar com uma delegação para a Europa, coisa que não acontece hoje com a televisão. Eu conheci a Itália e a Espanha através do América Futebol Clube, já porque
o Orlando não deixou viajar com o Vasco, porque o Vasco queria me levar, o presidente Agostinho queria me levar para a Europa, porque antigamente os clubes jogavam Teresa Herrera, o Carranza, e o Orlando não me deixou, dizendo que o repórter dele não viajava com clube de futebol. Bom, morreu o assunto. Era do Tostão, o furo da... O Tostão, eu saía do América, do ônibus, ia para o escritório do América, do presidente Carvalhal, e chegando lá, tinha a sala dele, todo mundo já me conhecia, normalmente ele mandava entrar. Walter, entra. Eu sentava, tinha liberdade com ele, respeito com ele, mas aí tinha um senhor de costas para a porta de onde eu entrava. Aí ele fez assim com a mão, para mim não entrar, eu não entrei, voltei. Meia hora depois, esse homem sai da sala do presidente Wilson Carvalhal. Ele disse para mim, disse assim, ó, Garimpa, tem uma notícia para te dar, Tostão chega amanhã para o Vasco. E como é que é, presidente? Tostão, o senhor está de brincadeira? Não, chega a ver se o senhor quer ir. Digo, vi. Ó, isso aí é funcionário do Cruzeiro, do Cruzeiro, e veio comprar uma passagem de ônibus, Tostão, para vir para o Vasco amanhã. De ônibus, meu Deus, um craque com o Tostão no ônibus. Porque tinha medo, não, tinha medo, como Gerson tinha medo disso. Tinha pavor, tem pavor de andar de avião. Aí eu estava na rádio Tupi, nessa época já. Então eu saí do Orlando, olha, chega amanhã às 10 horas de ônibus. Aí eu liguei para o Leomário Valente, que era meu parceiro, a gente trocava informações, eu e o Leomário. Eu digo, Leomário, amanhã às 10 horas o Tostão chega no ônibus na rodoviária, chega para o Vasco amanhã. Leva só o fotógrafo, agora não dá nada a notícia hoje para sair amanhã. Não, você faz o seguinte, você dá só que ele chega hoje, mas não diz o local. Aí o Leomário fez isso. Pegou a máquina, no dia seguinte, ele fotografou. Era o Jornal dos Esportes, o Leomário, né? Jornal dos Esportes, exatamente. Aí eu peguei, nesse dia mesmo, à noite, comandava o nosso programa na Rádio Tupi, o Ayrton Rebelo. Exatamente. Programa que hoje é comandado brilhantemente pelo Wagner Menezes, programa de 10 à meia-noite. Aí eu disse para o Ayrton, eu tenho uma notícia do Vasco, agora eu quero dar no final do programa. Vou arrebentar para todo mundo. Aí ele falou, Walter, qual é a notícia, Garimpeiro? Olha, amanhã, não disse local, tantas horas, amanhã, às 10 horas, Tostão chega para o Vasco. Aí não deu no bico. Fui para lá de manhã, levei um gravador enorme, que antigamente era aquela fitinha. Era um caixote, hoje em dia é uma caixinha de fósforo, impressionante. Aí eu fui a notícia que eu dei, né? Graças a Deus, através do meu trabalho, eu arrebentei todo mundo. Você viu milhares de jogos esses anos todos, mas teve aquele jogo que, tipo assim, poxa, valeu a pena ter estado nessa profissão. O que mais te emocionou? Olha, um como torcedor e outro como homem de imprensa, né? Como torcedor, foi a conquista do América em 60, eu estava na arquibancada. Não, arquibancada não, estava na geral do Maracanã, que eu ia muito de geral com amigos meus. Saudosa geral, né? Eu adorava. Saudosa geral. E eu ia sempre com 2, 3 amigos meus, lá onde eu morava na Tijuca, eu moro até hoje na Tijuca. Nós íamos de geral, foi o América em 60. E um jogo que também eu não era da imprensa, eu não era. Foi América e São Paulo, naquela época, agora me fugiu o teu nome, 3-2 América. 3-2 América, e naquela época, o time de São Paulo, sabe quem é que jogava pelo São Paulo? Gerson Siqueira Nunes. O Gerson jogava pelo São Paulo. São Paulo tinha um timaço, tinha Poi, De Sorte, Roberto Dias, entendeu? Gerson, tá? E o América venceu 3-2. 3-2. O América tinha um time, os irmãos Edu e Antunes, tinha o Eduardo. O time do América era muito bom, entendeu? Você colocar no papel, 1000 vezes mais São Paulo, entendeu? Mas o América ganhou 3-2, com 2 gols desse rapaz, que eu sou fã dele até hoje, meu amigo, eu não digo a ele que ele é meu amigo, porque é meu parente, que esse ex-jogador, Eduardo Antônio de Coimbra. O Edu não existe. Edu fez 2 gols naquele jogo. Edu é fantástico. Eu acho que o Edu tinha que ter dado mais sorte. Amilcar, eu falo com ele, ele não gosta. Eu sempre digo a ele, eu não vivi teu irmão, eu vivi você. Para mim, eu disse a ele, você como jogador,
Não é botar o Flamengo aqui e o América aqui embaixo. Não é isso. Jogador por jogador, eu achei, é lógico, o outro jogou na seleção brasileira, mais do que o Edu. Entendeu? Agora, jogador por jogador, entendeu? Eu gostei muito mais do Edu. Tanto o Edu quanto o Zico dizem que o melhor da família era o Antunes, né? Exatamente. Você foi na ferida, eu até ia falar isso. O Antunes foi um jogador, olha, eu vou juntar isso que nós estamos conversando com uma coisa que eu ia falar depois um pouquinho mais para frente. O Fluminense tinha um treinador, e o Antunes fazia parte desse time. Jogava no Fluminense. Eu estava na Geral do Maracanã e o Fluminense tinha um treinador chamado Tim Elba de Pada Lima, que para mim foi o maior treinador que eu conheci na minha vida como torcedor. Exatamente. O que dizem, eu não peguei ele como jogador. Ele era conhecido na época como jogador, é o Pion. Dizem que ele jogava demais, eu não peguei. Peguei ele como treinador. Para mim foi o melhor treinador do futebol brasileiro. E ele colocou no Maracanã, o Botafogo fez 2-0, Amilcar, no primeiro tempo. Ele botou, no início do jogo, botou Antunes no comando do ataque do Fluminense. Depois tirou, porque naquela época não existia a regra 3, não existia. Então, pelo conhecimento dele, pela visão de jogo dele, ele tirou o Antunes de centroavante e botou do lado esquerdo, na ponta esquerda. O Fluminense virou por 3-2. Entendeu? Então, eu acho que, para mim, o maior treinador, e o Antunes também era um grande, não tinha a habilidade que tinha o Edu, não tinha o Zico, mas jogando naquilo que era dele, dentro da área, foi um bom jogador, o Antunes. Me diz uma coisa, hoje, até fiz essa pergunta para o Zico outro dia, ele também não troca o tempo dele pelo tempo de hoje. O futebol antigamente era mais romântico, né? Havia um glamour, hoje em dia, sabe, você assiste partidas de futebol hoje, aquela rapidez, era uma coisa mais cadenciada, né? O que você reputa isso o excesso de profissionalismo, a entrada do empresário no futebol? Não, o empresário sempre existiu, amigo, sempre existiu. Não existia, naquela época existia de uma maneira, e agora existe de outra maneira. Naquela época não existia garoto de 16 anos indo embora para a Europa, não existia. Hoje existe, que as coisas evoluíram, estamos vivendo 2021. Entendeu? Agora, o que tinha mais era mais qualidade técnica, porque o futebol era diferente, entendeu? O Gerson parava, olhava onde ele saiu. Agora ele não podia fazer mais isso. Você escalava qualquer time de cabeça, qualquer time. Exatamente, você tinha. Agora, hoje eu lembro dos grandes times, olha só, a gente está em 2021. Aquele time do Flamengo, Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Andrade, Adilho, Zico, Tita, Nunes e Lico. Time do campeão do Fluminense em 80. Paulo Goulart, Edevaldo, Tadeu, Edinho e Rubens. Delei, Gilberto e Mário, Robertinho, Cláudio Adão e Zezé. Tá na cabeça. Por quê? Porque marcava. Hoje em dia, você não consegue lembrar da escalação do time Fluminense há 2 meses atrás, do Vasco há 2 meses atrás. O próprio Botafogo, o famoso time do Camburão, era Camburão, mas eram craques. Paulo César. O Paulo César não jogava nada, né? Não. Paulo César também estava ali de brincadeira. Eu sou o maior fã do Paulo. O Dé conta aquela história quando aquele e o pai dele era maravilhoso. Luiz Mariano foi assumir o Botafogo, começou a pagar geral para todo mundo, ele começou a salivar assim, começou a cantar, aí o Paulo César Caju falava assim: você não vai mandar na gente não, seu boca de sabor em pó. Aí ele, cantou pra subir. Amigo, você tocou num assunto que você quer ver. É lógico, eu vou repetir o que eu disse anteriormente aqui. Estamos vivendo 2021. Né? É outra coisa, em qualquer setor da vida, advogado, político, qualquer coisa, mudou. O Vasco teve um time, na época, com o técnico Orlando Fantoni, italiano, Orlando Fantoni. Mazzaropi, Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio. A barreira do inferno. Meio do campo. A barreira do inferno. Zanata e Zé Mário. O Wilson, Roberto, Ramon e Dirceu. Olha que time que o Vasco tinha. O Fantoni ficava, quando ele dava um coletivo, Amilcar, ele ficava atrás do gol, conversando com a gente da imprensa, sem olhar nada do campo. Ele não queria nem saber se o coletivo estava bom, se estava ruim. O Vasco, naquela época, com aquele time, o Vasco virou a Taça Guanabara, não me recordo qual foi o ano,
sem tomar um gol sequer. Se tomou um gol, foi muito. E aquele time também, que o Vasco virou lá em São Paulo, diante do Palmeiras, perdia de 3-0, virou para 4-3. Edmundo, Romário, Juninho Paulista, se não me engano, o Pernambucano. Juninho Paulista. Né? Entendeu? Então você vê que a qualidade era outra. Hoje é mais força física. Correria. Pô, o cara sobe com 1 minuto, 2 minutos de jogo, o cara sobe, já ganha cartão amarelo. Por quê? Vai com o cotovelo no nariz, no supercílio do parceiro. Entendeu? Então o futebol hoje é força. Qualidade é pouca. Entendeu? A qualidade é pouca. Hoje o que a gente tem é o Neymar e quem? Não, eu quero que eu estou dizendo a você, quem é o craque do Vasco hoje? Quem é o craque do Flamengo? Quem é o craque do São Paulo? Quem é o craque? Então não tem mais, cara. Não tem mais. Você sempre aponta o Neymar como o melhor daqui do Brasil. O que está acontecendo hoje com o Flamengo, Amilcar? Hoje, entendeu? Hoje o que está acontecendo com o Flamengo, a carga, a culpa toda sempre é do treinador. Porque não é possível que se você teve um treinador como o Flamengo teve, o JJ, entendeu? E o momento que o Flamengo tinha naquela época, com todos, do goleiro ao ponto esquerdo, todo mundo jogando bem, Amilcar. E hoje ninguém está jogando nada. Quem é que está jogando hoje no Flamengo? Você tocou num ponto que eu ia abordar aqui. Treinador. Hoje em dia tem uma máxima de que os treinadores têm... Aquele pessoal está superado. Eu não concordo. Eu não concordo muito com isso, não. Porque, por exemplo, eu acho o Vanderlei Luxemburgo um grande Para mim é o melhor treinador que tem. É um grande Para mim, hoje no Brasil, o melhor treinador chama-se Vanderlei. Tem os defeitos dele. Claro. Tem os defeitos dele. Agora, como treinador, hoje no Brasil, hoje o momento hoje é do Vanderlei. Agora, eu sou muito fã do Abel. Eu gosto muito do Abel. Eu adoro o Abel. Entendeu? Também. Eu acho até que fizeram uma grande justiça com ele no Flamengo, mas vida que segue. Agora, uma coisa interessante, que eu conversava até com na minha família, eu tenho 2 netos. O Gabriel é o mais novo, né, e o Vitor é o mais velho. Aí eu conversava com eles ontem pelo telefone, que não estou dando ninguém na casa de ninguém. Uma coisa que ninguém até agora alcançou, ninguém até agora comentou, Amilcar, é o caso do Vanderlei com o Flamengo. Publicamente, várias e várias vezes, o Vanderlei já disse para a imprensa que ele é Flamengo doente, o sonho dele seria ser presidente do Flamengo, sempre falou isso. É verdade. E a torcida do Vasco aceitou ele. Tá? Até agora ninguém explicou qual foi o motivo. Né? Não houve reação. Agora você vê, ele está dando jeito no time do Vasco, que para mim o Vasco vai sair. O Vasco não vai ser rebaixado. Agora, o time hoje, o time é fraco. Tá? E ele, Vanderlei, ele sabe disso. E o que ele faz? Ele puxa pelo brilho dos jogadores, vamos lá, entendeu? E consegue superar a deficiência que o time tem. Agora, para mim, repito, a torcida do Vasco nunca, em momento nenhum, a Milka chegou e disse: como é que esse cara diz publicamente que é Flamengo, quer ser presidente e aceitou trabalhar no Vasco? Até agora eu queria entender. Me conta uma coisa, Walter. Claro, você tinha... Antigamente, o acesso aos jogadores era muito mais fácil. Mais aberta. Muito mais fácil, né? Me diz aqui, 3 jogadores que você tinha mais afinidade. Edu, Roberto Dinamite, que eu devo muito a esse rapaz, na vida particular dele, que não me interessa nem... Entendeu? E Mazzaropi. Mazzaropi também foi um goleiro que eu tinha com ele um relacionamento muito grande. Roberto Dinamite, por tudo aquilo que no início da vida dele, como pessoa, como jogador, passou, entendeu? E esse cara aqui, para mim, ele e a família dele, Antunes, Zico, sempre foram pessoas que, se eu tenho hoje, Amilcar, na minha casa, tenho poucos troféus, né? Eu tenho um troféu da amizade da família, os repórteres que eles gostavam. Eu ganhei esse troféu, então eu devo muito a Antunes, Edu e também ao Zico. Gente, eu conversei hoje com a enciclopédia do futebol brasileiro, depois do Milton Santos. Não, encontrei com a enciclopédia, porque você é uma verdadeira enciclopédia. Se a gente pudesse ficar aqui, ficaria séculos e séculos conversando sobre futebol e não ia acabar o assunto. Mas tem um futuro aí que a gente vai fazer uns quadros bonitos aí. Vamos fazer um trabalho bacana. Gente, eu conversei com o garimpeiro da notícia, Walter Salles. Estou muito feliz de receber ele aqui no estúdio do futebol, tá?
E se você gostou do vídeo, você compartilha o vídeo, se inscreve no canal e clica aqui no nosso sininho, tá bom? Gente, quero agradecer aqui a presença, tá, Walter? Do nosso canal. Que você se despeça agora dos nossos espectadores. Eu só quero, como eu falei muito, né? Então eu vou terminar falando muito. Não, você não falou nada. Vou terminar falando muito. Eu só quero dizer uma coisa. Eu às vezes eu pago, sabe, Amilcar, porque eu sou muito franco nas minhas coisas. Se eu gosto de você, eu gosto. Se eu não gosto, eu escrevo na testa. E eu hoje estou muito preocupado com o futebol carioca. Muito, pela qualidade. Estou muito preocupado com o futebol brasileiro. Estou muito preocupado. E você tocou num assunto que, lamentavelmente, que estou vendo que o caminho da imprensa é acabar futebol e imprensa. Nós vamos ficar presos exclusivamente à televisão. Porque você vê que hoje nem a televisão fazer jogos fora do Rio estão fazendo mais. Os canais de televisão estão fazendo tudo em termos de geladão e, lamentavelmente, você não está vendo mais a área de liberdade que você tinha naquela época de repórter, que hoje, lamentavelmente, o repórter de clube não vive mais o clube e, lamentavelmente, está tolhido, né, em trabalhar dentro da sua função. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e voltaremos futuramente a conversar com você e com os amigos ligados, sempre na sua audiência. Um abraço e fica com Deus. Obrigado, meu querido. Walter Salles é um craque eterno. Até a próxima.